Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo que fala sobre a tribulação. Segundo vídeo sobre a tribulação. E eu te convido a assistir o primeiro vídeo, onde nós falamos vários trechos da palavra de Deus, onde nós abordamos qual é a origem do termo tribulação, né? E o que tem a ver a tribulação com isso, à luz da palavra de Deus, e qual é a natureza dessa tribulação, como é que ela vai se manifestar durante esse período de 7 anos, chamado de tribulação, né? Que é 3 anos e meio iniciais, princípios de dores, 3 anos e meio finais, a grande tribulação, que a Bíblia também chama de semana 70 de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, ok? Então agora nós vamos ver juntos qual é o propósito da tribulação. E em primeiro lugar, gostaríamos de destacar o seguinte: o primeiro grande propósito da tribulação é preparar a nação de Israel para a vinda do Messias, o segundo advento, a vinda visível do Messias para a implantação do seu reino milenial. Está lá na profecia de Jeremias 30, versículo 7. Esclarece aqui, nesse trecho, que essa hora que está por vir refere-se particularmente a Israel, pois ela é a hora da angústia de Jacó. Stanton, um teólogo, também mostra o caráter judeu desse período, quando ele afirma o seguinte, ele diz o seguinte: a tribulação é principalmente judia. O fato é demonstrado por trechos do Antigo Testamento, Deuteronômio 4:30, Jeremias 37, Ezequiel 20:37, Daniel 12:1, Zacarias 13:8 e 9, e também nós vemos no sermão profético de Cristo, lá em Mateus 24, de 9 a 26, e pelo próprio livro de Apocalipse, Apocalipse 7, de 4 a 8, Apocalipse 12, 1, 2 e 17 versículos, ou seja, ela diz respeito ao povo de Daniel, que é o povo de Israel, e a vinda do falso Messias, que é o anticristo, e também fala da pregação nesse período tribulacional das boas novas do reino, ou seja, ao voo no sábado, ao templo e ao lugar santo, a terra da Judéia, a cidade de Jerusalém, as 12 tribos dos filhos de Israel, ou seja, uma menção clara do povo israelita, e também menciona o cântico de Moisés, os sinais nos céus, a aliança com a besta, o santuário, os sacrifícios rituais do templo, ou seja, todos esses itens falam de Israel e provam que a tribulação é em grande parte a hora em que Deus lida com seu povo antigo, Israel, antes da entrada dele no reino prometido a Israel, onde se cumpre as alianças abraâmica, aliança davídica e aliança palestínica, tá bom? As muitas profecias do Antigo Testamento, a ser cumpridas também a favor de Israel, mostram um tempo futuro em que Deus lidará com essa nação. Deuteronômio 30, de 1 a 6, fala sobre isso. Jeremias 30, de 8 a 10, também fala tudo isso. Está na obra Captured from the Hour, ou seja, é tirado, né, raptado, arrancado da hora, que é uma obra de Gerald Stanton, tá? Um teólogo especialista nessa área de escatologia. Captured from the Hour, tá bom? É o nome da sua obra. Na página 30 e na página 31 ele faz essa menção que nós acabamos de passar para vocês. Ou seja, o propósito de Deus para Israel na tribulação é promover a conversão de uma multidão de judeus que entrarão nas bênçãos do reino e experimentarão o cumprimento de todas as alianças de Israel, como eu já falei. As boas novas de que o rei, Jesus, está prestes a retornar, serão pregadas durante esses 7 anos proféticos. É o que relata Mateus 24, 14. Então, para que Israel possa voltar-se para o seu libertador, que é Jesus. Assim como João Batista pregou tal mensagem, a fim de preparar Israel para a primeira vinda, Elias pregará, a fim de preparar Israel para o segundo advento. Ou seja, a Bíblia diz lá em Malaquias 4, de 5 a 6, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5 a 6. Ou seja, esse testemunho parece eficaz, uma vez que multidões de judeus serão convertidos durante o período tribulacional.
e aguardarão o Messias prometido lá em Apocalipse 7, de 1 a 8. Também existe essa menção das virgens sábias em Mateus 25, de 1 a 13. E também nós vemos na Bíblia Sagrada o propósito de Deus também em povoar o milênio com grande multidão de gentios convertidos nesse período tribulacional e de israelitas, que serão redimidos pela pregação do remanescente fiel, ou seja, os 144 mil selados de Israel. Esse objetivo, é claro, será alcançado na multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas mencionados lá em Apocalipse 7 e 9. E também nas ovelhas, da parábola das ovelhas e dos bodes em Mateus 25, 31 a 46, que entrarão na era milenar ou no reino milenial de Cristo sobre a terra. O propósito de Deus, então, é povoar o reino milenar, trazendo a si mesmo uma vasta multidão dentre Israel e as nações gentílicas. Segundo propósito da tribulação, e grande propósito da tribulação, é derramar juízo sobre os homens e as nações descrentes, infiéis, que não deram crédito à palavra de Deus e a Deus, viraram as costas para Deus e se lambuzaram em seus pecados e iniquidades. Ou seja, Apocalipse 3,10 declara que eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É o que diz Apocalipse 3,10. Ou seja, esse trecho já foi analisado, em vídeos anteriores, que nós já mencionamos para vocês, e é um ensinamento evidente de outros versículos, que esse período alcançará todas as nações do globo terrestre. A Bíblia diz em Jeremias 25, de 32 a 33, assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias aqui falando: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Também Isaías 26 a 21 diz: pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. E lá em 2 Tessalonicenses 2,12 a Bíblia diz: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E essa palavra é para você que talvez esteja me ouvindo, está se lambuzando no pecado, na sujeira, na coisa errada, naquilo que a palavra de Deus condena. Olha só, se você não endireitar a tua vida, se arrepender, se consertar com Deus, você vai ficar para trás no rapto da igreja, na translação da igreja, ou translado da igreja, ou também no que a gente chama de arrebatamento da igreja. Vai ficar para esse período tribulacional terrível que nós estamos mencionando aqui. Por isso, põe em ordem a tua casa, ajeita a tua vida, se arrependa, confesse o seu pecado, abandone as suas práticas equivocadas. Você que tem se deleitado com a injustiça, com o pecado, com a sujeira e com a coisa errada. Então, voltando aqui, aquilo que nós estamos falando, com base nessas passagens que nós mencionamos aqui, nós podemos ver que Deus está julgando as nações da terra por causa da sua incredulidade e infidelidade com relação à sua palavra e às suas ordenanças. Ou seja, as nações da terra foram enganadas por um falso ensinamento de um sistema religioso prostituído, conforme Apocalipse 14:8, e tem partilhado do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, essas pessoas seguiram o falso profeta na adoração da besta, lá de Apocalipse 13, de 11 a 18, ou ainda vão seguir, porque essa impiedade tem que ser julgada por Deus, e esse julgamento recai, como diz a Bíblia em Apocalipse 6,15, sobre os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, ou seja, vai atingir a todos. Todos os que blasfemaram o nome de Deus e não se arrependeram, para lhe darem glória, conforme Apocalipse 16:9. Então, visto aqui que o reino a seguir é um reino de justiça, o milênio de Cristo, esse julgamento deve ser visto como um outro passo no desenvolvimento do plano de Deus para lidar com o pecado, de modo que o Messias possa reinar sobre a terra de maneira soberana. Então, esse plano de julgamento contra os pecadores constitui o segundo grande propósito do período
tribulacional, ou a 70ª semana de Daniel, ok? Outra coisa muito importante, qual é a hora da tribulação? É o que nós vamos falar no vídeo posterior. Continue conosco aqui nesses vídeos sobre a tribulação, sobre o tempo final, sobre esses 7 anos proféticos, onde Deus julgará a humanidade pela sua infidelidade quanto à sua palavra e a sua incredulidade quanto à existência do próprio Deus e seu Filho Jesus, a quem Ele enviou por amor a nós na cruz do Calvário. Ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus, continue conosco. A graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém.